O pouco que você tem é o sonho de muita gente. Tem muitas pessoas que gostariam de ter o que você tem e não tem. Até saúde. Mas eu não tenho nada, eu sou pobre, mas você tem saúde, você tá, né? Você tem Deus. É a ingratidão, quando nada para você tá bom. Você sempre quer mais, quer mais, quer mais. Poxa, eu fico aqui andando a pé, podia ter uma bicicleta. Aí Jesus te dá uma bicicleta. Daqui a pouco, quando você enjoa da bicicleta, mas eu estou com essa porcaria dessa bicicleta, teria que ter uma moto. Aí Jesus te dá uma moto, daqui a pouco lá. Aquele lá que é feliz, ele tem um carro. Tu nunca está satisfeito, entendeu? Aí Deus te dá um carro, poxa, eu queria andar de avião. Poxa, então a pessoa nunca está satisfeita com o que ela tem. Às vezes a tua bicicletinha, ou seu carrinho, sei lá, suas pernas, é o sonho de quem não tem aquilo ali. Você está entendendo como a gente tem que ser grato a Deus? Mas eu moro nessa porcaria dessa casa, pinga tudo, mas graças a Deus você tem um teto para morar. Imagina a pessoa que mora na rua, um tempo desse. Igual essa outra coisa que a gente tem que ter cuidado, que eu também lembrei, é a murmuração. É a murmuração. Ontem eu acabei de fazer um programa da rádio e eu tinha que dar uma geral na minha cozinha. Já tinha um tempinho que eu, assim, sempre, mas eu tinha que dar uma faxininha lá. E aí liguei lá a bica lá, liguei o resistor, a caixa nada de encher. Aí, poxa, mas chovendo, a água fraca, não é possível. Aí abri ali a bica ali, estava caindo um pouco de água, eu peguei, o que eu fiz? Eu liguei a borracha, já que não está enchendo a caixa, vou botar a borracha, que é só pela borracha. A água não estava subindo pela borracha. Aí eu, poxa, não é possível. Um dia eu vou ter que ficar vindo aqui embaixo da escada, mas vou ver se eu consigo pegar uma água, o que eu faço aqui. Olha, eu comecei a fazer faxina na cozinha. Aqui embaixo, lavar algumas coisas. Aí eu fiquei meio assim, eu falei, poxa, vou ter que pegar água, aquela coisa toda para fazer a faxina e tal. Aí fiz. Mesmo assim eu consegui fazer. Quando eu terminei, demorou um pouquinho mais, porque se tivesse água lá em cima. Eu ainda falei, poxa, se tivesse água aqui em cima, não tinha demorado tanto assim e tal. Quando eu terminei de fazer a faxina todinha, lavei quintal, lavei tudo, que a gente desceu aqui embaixo, cadê a água? Que estava caindo. Parou de vez. Falei, caraca, acabou a água agora de vez. Eu tinha terminado de fazer a faxina. Aí quando eu subi, eu mexendo lá no celular, lá é que eu fui ver a notícia que a água acabou porque estourou Nova Iguaçu, não foi? Negócio lá da SEDAI. Quando eu vi a casa do pessoal tudo quebrado, tudo de cabeça para cima, o pessoal tudo chorando, o que eu fiz? Pedi perdão a Deus, falei, Senhor, me perdoa. Eu aqui pensando que não tinha água, que não sei o que, para fazer uma faxina, mas olha o motivo que eu não tinha água. Esse sim tem motivo de estar chateado, triste da vida. Eu pedi perdão a Deus. Eu fiquei meio assim que não tinha água, mas quando eu soube o motivo, eu falei, meu Deus, às vezes, aí eu fiquei meditando nisso. Às vezes você reclama da sua vida, mas tem pessoas passando pior. Que aqui eu tinha que pegar água, mas ainda tinha água ali. Era para limpar a casa. E eles, foi tudo por... Não é uma piada, mas foi tudo por água abaixo. Estourou o telhado, estourou tudo. Tu viu isso, Acho que foi 10 casas, não, mas 10 casas. Aí.
Destruiu tudo. Aí, o que eu pensei na minha mente? Falei, meu Deus, por isso que Jesus fala para a gente não murmurar. Enquanto um está aqui preocupado, mas por que não está caindo a porcaria da água? O pessoal está lá sem casa, sem água, sem nada. Entendeu? E outra coisa, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei nem se aquela água que caiu ontem era normal da Bíblia. Não sei. Porque a água, eu não sabia que tinha acontecido isso. Eu fiz a faxina. Quando eu terminei de fazer a faxina, a água subiu. E está até agora, não voltou ainda. Só estava funcionando, só ia funcionar 50% do poderia ligar geral. Então foi 50% que eu fiz a faxina. Não. Não, desde ontem, daquela mesma hora que eu terminei. No outro dia você ficar até 72 horas. Aí teve fiscal que foi lá nas casas lá. O fiscal pegou, falou com o morador lá, falou, não, isso aí é só vocês tirarem e dá para vocês entrar para dentro de novo. E a casa toda quebrada. Sem telhado, você vai. Que isso? Onde é que a gente vai dormir o fiscal? Ele falou na reportagem, ela pegou na reportagem. Ele falou, mas é só vocês tirarem para vocês dormirem. Não tinha nem equipe de água do rio para ajudar nem nada. Que isso, tadinho. Ele falou que está almoçando. Como é que pode, né? 2 ou 3 carros. Aí. Eu vi lá, como fez uma destruição, como foi. Então, aí vocês estão entendendo que eu estava meio assim, porque eu não tinha água para fazer a faxina. Mas depois que eu descobri o que era, eu até pedi perdão a Deus, meu Deus. E eu aqui meio triste que não tinha água. O pessoal está. Então, é duas coisas que a gente não agrada a Deus. Vamos ver se vocês guardaram, se vocês estão prestando atenção. Quais é as duas coisas que eu falei? E a ingratidão. Então, você não é grata a Deus pelo que você tem. E quando você murmura, tudo você reclama. Outro dia, eu fui daqui resolver um negócio lá em Itaipu. Ali em Itaipu. Não, aqui em Itaipu. Não, aqui. Aí eu passei ali e os pessoal entrando na minha frente, tinha um cara de moto que entrou na frente do carro, não queria sair de jeito nenhum. Aí eu, meu Deus, e eu pensando na minha mente, meu Deus, hoje está uma bênção para me sair. Toda hora o pessoal entrando na minha frente, na frente do carro. E aí eu, daquele pensamentozinho, né? Pô, toda hora alguém entra na frente, meu Deus, me dá paciência, Senhor, e tal. Aí, quando eu cheguei na loja, que eu fui ali naquela loja do Naldo, eu estou bem lá vendo a partilheira lá, e aí veio aquela voz assim na minha mente, porque Deus fala com a gente. Às vezes tem que ter paciência no trânsito, né? Tem que ter paciência no trânsito e tal. Aí Deus está falando, Fabiana, lembra antigamente, quando você não tinha esse carrinho, não era um carro, mas é um carrinho abençoado para me ajudar. Que você vinha no sol quente, seu esposo já tinha falecido, cheio de bolsa pesada. Às vezes não tinha ninguém para te ajudar, você tinha que ir andando devagarinho, carregando, andando devagarinho. Você queria comprar o material da igreja, não tinha como. Aí eu lembrei, olhando na partilheira, vi isso na minha mente. Aí veio aquela voz falando assim, qual é o mais difícil? Ter paciência no trânsito ou era aquela época? Falei, Senhor, me perdoa. Obrigado pelo carro. Você está entendendo? Não devemos murmurar, pessoal. Porque o que você tem hoje é um sonho de muita gente, por isso que eu estou te falando. Você está lá com o teu carrinho, mas esse carrinho aqui, que não sei o que, que não sei o que. Mas a pessoa está andando no sol quente, carregando bolsa pesada. Entendeu? Andando na chuva, tadinho. Acho que um montão de criança. Fica pensando, quem dera que eu tivesse carro, mesmo que fosse caidinho para poder fazer minhas compras. Ou quem dera que eu tivesse minhas pernas para mim ali no mercado, pelo menos. Está entendendo que não
isso não é legal, a murmuração. Você tem que orar a Deus e pedir força a Deus para se livrar disso. A humildade, você tem que ser humilde com Deus. Pastor, mas só frango. Irmão, tem casa aí que se entrar um frango, fala assim, um frangozinho para comer, não um frango, mas se entrar um frango, tem festa e tudo, irmão. É sério. Eu conheci uma família que o mês todinho, sem exagero, o mês todinho era feijão, arroz e ovo. Feijão, arroz e ovo. Aquelas cartelas de 30 ovos, né? Comprava cartela. Um dia era fritado, outro dia era ovo cozido, outro dia era ovo frito, outro dia era ovo mexido. Arroz, feijão e ovo. Uma família dessa, tu acha que se entrasse um frango lá ia acontecer o quê? Ia ter festa. Mas eu quero comer uma coisinha diferente, não sei o que está acontecendo. Irmão, preste atenção. Gratidão, seja grato, dai graça pelo que você tem. Se você for fiel no pouco, o que o Senhor falou, no muito eu te colocarei. E quando ele fala de ser fiel, não é só você, do pouquinho que eu tenho, eu vou tirar o dízimo. Não é só isso, não. É você não murmurar no pouquinho que você tem. Você ser grato a Deus no pouquinho que você tem. Ser agradecido. Vamos ver duas situações que Deus fala isso? Vamos lá. Mateus. E Deus vai te abençoando. Vai te abençoando. E olha, deixa eu te falar. E ao longo que Deus vai te abençoando, você tem que pedir sabedoria a Ele para administrar o que você tem. Sabia disso? Quem deu sabedoria ao José para assumir aquela situação lá no Egito? Que ia ter 7 anos, gente, presta atenção na palavra de Deus. Ia ter 7 anos de vaca gorda. Não é isso? Pastora, o que significa vaca? Vaca gorda quer dizer que era 7 anos de fartura que ia ter. Deus já avisou. E 7 anos de vaca magra, que era de escassez. O que Deus fez? Deus deu sabedoria o José para administrar aquela fartura, para quando viesse os 7 anos de escassez, o povo não padecesse de fome. Pastor, o que significa isso? Às vezes você está com dinheirinho hoje, vou gastar tudo hoje. Não, irmão. Você não está sendo sábio ou sábio. Reserva um dinheirinho ali, ó. Você não sabe amanhã ou depois. Você está entendendo? Pode acontecer um imprevisto, alguma coisa, você precisar e você tem condições de fazer alguma coisa. Você está entendendo? Olha a sabedoria que Deus deu a José. Tudo que entrava na fartura, ele guardava um tanto. Aquelas colheitas, tudo da época da fartura, ele não desperdiçava, ele foi guardando durante 7 anos. O tanto que ele guardou supriu a necessidade de todo o Egito, até de fora, durante os 7 anos da vaca magra. Por quê? Ele soube administrar o que entrava. Não é só você pedir a Deus, você tem que saber administrar. Senhor, me dá sabedoria para administrar o meu dinheiro. Às vezes você com pouco dinheiro, você consegue pagar suas dívidas, ainda consegue comprar um negocinho no mercado, consegue fazer alguma coisinha, porque você pediu a sabedoria de Deus. Agora, às vezes tem pessoas que têm muito dinheiro e vai tudo embora. Daqui a pouco só olha e não fez nada. Mas por quê? Faltou sabedoria. Jesus não falou? Aquele que tem falta de sabedoria, peça o quê? A Deus. Sim ou não? Vamos supor assim, não tem os 7 anos da vaca gorda, 7 anos da vaca magra? É a mesma coisa o cara quando é solteiro. Ou a mulher quando é... Eu falo mais do homem que se
se organiza mais. O cara, quando ele é solteiro, ele tem que fazer o pezinho de meia dele. Entendeu? Organizar a vida dele. Já tem que ajeitar. Não, porque eu sou solteiro, não preciso de casa, não preciso de nada. E daqui a pouco você casa, arruma alguém para casar, você está totalmente despreparado. Vai dormir onde? Não tem cama. Você está entendendo? Vai morar onde? Não tem um ditado que diz que em casa. Você está entendendo? A mulher vai cozinhar onde? Não tem fogão. Então a pessoa já tem que começar a se organizar. Porque quando começa a época de namoro, começa a época de casamento, aí já vem os gastos extras, já vai ficar mais, entendeu? Vai puxar você organizar uma festa de noivado e comprando móvel para dedicar. Então, por que a pessoa não se estuda? Mesmo se a pessoa não quiser casar, a pessoa quer ter a vida dela, quer ser independente, né? Tem que ter as coisinhas direitinho. Então, pessoal, a gente tem que saber administrar o que Deus dá a gente. O José não desperdiçou na época da vaca gorda. Ele administrou. Quando veio a vaca magra, que foi 7 anos de escassez, conseguiu suprir as necessidades. Hoje eu estava no mercado, que eu fui comprar um negócio, aí sempre conta essas coisas. Aí eu vi o preço do negócio, o negócio estava tão baratinho, né? Vamos profetizar. Aí eu falei, opa, vamos comprar um pouquinho, porque a nossa vaquinha está engordando. Ela não está gorda, cada dia ela engorda um pouquinho. Não é não? Daqui a pouco ela começa a tampar as costelinhas, vai chegando lá. Não é não? Não pode profetizar coisa negativa. A nossa vaquinha está engordando. Está nem gorda nem magra, está engordando. Eu já falei que a Natasha, gente, eu não vou falar por quê, para mim não dar mau exemplo para vocês. Para ser uma pastora, eu não posso dar mau exemplo a respeito de alimento, né? Mas eu estou lutando contra a gordura. Pode chamar o que? Você não quer engordar? Não é a minha gordura. É a gordurinha da carne, sabe? Eu gosto de uma gordurinha, irmão. Um carré, entendeu? Um bifinho, uma carne assada com aquela capinha de gordura. Tem gente que não gosta não, mas eu ainda estou lutando. Às vezes eu vou lá e quero comprar. Não posso comer essas gordurinhas. Eu luto pra cima. Oi? Eu luto pra cima dela. Gente, olha, vou te falar, não. Às vezes eu vou comprar um churrasquinho, um negocinho assim fora ali, eu já pergunto logo, vem cá, tá com uma capinha de gordura? Aí eu tava falando com a Natasha, meus bichos hoje em dia tá tudo fino, está tudo seco. Eles não estão engordando os bichos não, porque você vai no açougue, os bichos tá tudo magro, não tem gordura, eu tá com gordura? Tá não, tá magro. Aí tu vai em outro lugar, poxa, tem capinha de gordura, tá magro, os bichos estão, eles estão ratinhos, mas estão finos. Fala, pô, a pessoa não está alimentando esses bichos não, gente, engordando esses bichos não. Aí a Natasha disse que os bichos estão finos, porque está tudo magrinho. Então, você está entendendo como Deus ensina você a ter administração? Você tem que ver. Às vezes você vai fazer um negócio que tem necessidade de fazer, mas tem outra coisa que tem mais necessidade ainda. Você faz um negócio aqui que podia ter deixado um pouquinho mais lá para frente e deixa de fazer uma coisa que já era para ter feito. Por isso que a gente tem que orar, pessoal. Sim ou não? Eu vou te explicar um negócio. Olha o que a pessoa faz às vezes. Às vezes quando junta duas contas de luz vencidas, você só tem dinheiro para pagar uma. O que você vai fazer? Qual você vai pagar? Oi? A mais antiga, que se você pagar a mais recente, você vai estar com ela paga, mas vão cortar a tua luz do mesmo jeito. Que é a antiga que corre, sim ou não?
Aí você vai fazer o quê? Não, vou pagar isso aqui que tem mais prioridade para não cortar minha luz, para não ganhar um fôlego, eu vou pagar isso aqui, sim ou não? Aí se você pagar o contrário, você se enrola. Eu estou dando um exemplo da conta de luz, por quê? Porque às vezes você tem coisa mais necessária para você resolver, e você não resolve, e vai resolver outra que tu esperar mais um pouco. Você tem que pedir sabedoria a Deus. Sim ou não? Funciona desse jeito, pessoal. Aí ele está dizendo aqui, ó. Qualquer hora dessa eu vou fazer uma pregação sobre essa passagem de José. Gente, é muito bom a gente aprender de Jesus. Que sabedoria que Deus deu para José. Salvou o Egito, gente. No Egito não, ele salvou o mundo praticamente, porque o pessoal de fora ia lá comprar. Só tinha comida no Egito. Não tinha comida em lugar nenhum na terra, só no Egito. Mas por que tinha? A época da vaca gorda, todo mundo desperdiçou. Todo mundo comeu a vaca gorda. Todo mundo caiu dentro. José não, José pensou nos 7 anos de escassez que havia. 7 anos de fome. É onde eu acabei de falar para você, vê se não se bate direitinho. Às vezes a pessoa pega um dia e gasta tudo hoje. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, tal. Depois você tem uma emergência, você não reservou uma partezinha para tocar de emergência. Está entendendo? Sim ou não? Então, ele está falando o seguinte, vamos lá. Olha isso, Mateus, né? Não posso ver se meu celular aí, dá uma olhada aí para mim. Está descarregado. Hoje que eu fui colocar lá o negócio lá da nosso passeiozinho lá do Chave, muito bom, gente. Muito legal. É difícil uma pessoa que não gosta de Chaves, né? Eu via minha infância todinha. Chaves, a cor de colorado. Presta bem atenção nisso aqui, Mateus 25. Fala pertinho. Mateus 25, versículo 21. Acharam aí? Mateus 25, 21. E o Senhor lhe disse: bem-está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, então sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor, que é na alegria do Senhor, né? Pastor, o que é ser fiel no pouco? Ser fiel no pouco não é só você, também é você devolver a Deus o que é de Deus. Tem pessoas que, mas o dia que eu tiver um bom dinheiro eu devolvo. Não faz isso não. Hoje de manhã eu preguei que a palavra de Deus diz que, hoje de manhã eu preguei que a palavra de Deus, ela diz o seguinte, que o dízimo do Senhor, ele é santo. Vocês já viram isso lá? Levítico 27.
O dízimo é uma coisa santa. Por isso que o dízimo é uma coisa que a gente nunca devemos mexer no dízimo. Ah, eu estou com uma emergência aqui, eu vou gastar esse dinheiro do dízimo. Faz isso não. Misericórdia. Você vai ter um problema sério na tua vida. Pastor, mas é Deus que vai me castigar? Não, mas vai dar tudo errado, porque é uma brecha. A palavra de Deus diz no Levítico, quando você pega uma parte do dízimo do Senhor, você tem que acrescentar a quinta parte sobre ela. Você já viu isso? Por isso que dízimo não se mexe. Deus me livre, viu? Graças a Deus que hoje em dia existe esse negócio de Pix. Eu não tenho costume, outra coisa que eu não tenho costume de fazer, eu não tenho costume de ficar juntando dízimo. Ah, deixa aí. Depois eu vou lá e final do mês, a não ser assim, estou falando, a não ser que eu como meu pagamento, que é no final do mês, aí eu tenho que devolver no final do mês, mas se eu tenho, porque aqui nós tiramos aqui, esses dízimos que vocês dizimam, essas ofertas, aqui é tirado o dízimo dos dízimos. Você está entendendo? Você dizima, o seu dízimo sai 10% que eu dizimo pelo ministério. Você entendeu? Então, quando entra lá o dízimo lá, todo dízimo que entra aqui, que alguém me envia e tal, eu já pego logo aquilo ali e já devolvo logo. Se está no Pix, eu já devolvo logo para o meu pastor. Pastor, por que a senhora faz isso? Primeiro que não é meu. Não adianta ficar guardando ali, não guardar para quê? Não é meu, digo o Senhor. E segundo que eu sei que igreja sempre tem uma necessidade. Igual hoje, né? Hoje a irmã Guaraciara, até a irmã Guaraciara, eu estava pregando aqui hoje de manhã sobre essa campanha da Pedra de Jacó, não tem? A Pedra de Jacó. A Pedra de Jacó. Pastor, por que a senhora ainda não fez essa campanha da Pedra de Jacó? Por falta de condições. Ah, mas pastor, mas entra alguns dízimos na igreja, irmão, mas a igreja tem contas para pagar, não é só coisa da campanha, não. Tem luz para pagar, tem internet para pagar. Você está entendendo, né? Tem outras despesas. Às vezes é uma pessoa que não é que você vai ficar, não, você tem que pedir sabedoria a Deus, mas às vezes tem horas que tem pessoas que realmente precisam, a gente sabe que a pessoa está precisando de um remédio, um negócio, a gente tenta ajudar. Então, o que acontece? Eu não tinha feito ainda a campanha do Jacó, porque eu tenho que ir lá, tenho que comprar as pedras, as coisas, né? Aí hoje de manhã, eu estava pregando sobre isso aqui na igreja. As pessoas têm um carinho, que eu preguei sobre Levítico, né? Dizendo que o dízimo do Senhor é santo, tal. Quando eu fui na rua resolver um negócio, quando eu cheguei, a irmã Guaraciara tinha feito uma oferta. Pastora, essa oferta aqui é para a senhora ajudar aí nas coisas da campanha, da igreja. Sabe o que eu fiz na hora que ela fez isso? Eu abençoei, já mandei mensagem para a Rose. Rose, por esses dias sem Nova Iguaçu, é esse potinho que a gente precisa. Vamos ver se a gente consegue colocar essa campanha para frente. Entendeu? Então, quando tem a ajuda do povo, a gente consegue fazer uma coisa. Às vezes Deus está querendo operar um milagre na vida da pessoa através daquela campanha. Mas a gente precisa de condições para fazer isso. Então, o dízimo do Senhor é uma coisa santa. Vocês entenderam? É uma coisa santa, santíssimo o Senhor. Então, ser fiel no pouco também é quando você devolve a Deus do pouco que você tem. Pastor, mas eu só consegui 10 centavos. Eu não tenho como tirar 1 centavo. Irmão, você dá 5 centavos, entendeu? Mas é de Deus. Eu dízimo, o meu é 10%. Se eu tiver, vamos botar assim, 16 e 15, 16 e 18. Eu vou botar 10% de 16 e 18. Que der lá, entendeu?
Então, deu, vamos botar assim, o dízimo deu 6,07 centavos. Tem como dar 7? Eu dou 10 centavos. Eu sempre, se não tiver como dar certinho, eu vou dar sempre a mais, não a menos. Senão não é mais 10%. É 9, não sei o que, não sei o que, não sei o que por cento. Você não está entendendo? O quê? Eu sou muito cuidadosa com essas coisas. Mas ser fiel no pouco não é só isso. Ser fiel no pouco não é só você devolver o dízimo. Ser fiel no pouco é você não murmurar no pouco que você tem. Não ser ingrato porque tem pouco. Você está entendendo? Ser fiel no pouco é quando você tem paciência para esperar em Deus mudar a sua história. Você está passando um negocinho, está meio apertadinho tudo, mas você sabe que você está orando, Deus vai te ajudar e vai melhorar. Deus não vai deixar você ficar sofrendo, passando dificuldade, devendo todo mundo. Deus vai te ajudar. Ser fiel no pouco é você também ter paciência de deixar Deus agir. Saber esperar, não ficar murmurando enquanto você espera, não ficar amaldiçoando, chateado porque o próximo. Porque você, eu queria comer um bicho, essa porcaria. Aqui tem gente que faz isso. Ser fiel no pouco é você ser uma pessoa humilde. Você sabe esperar, você sabe que Deus vai mudar a sua história. Não adianta ficar amaldiçoando o governo. A pessoa todo dia amaldiçoa o governo. Deus que me perdoe. Não estou tomando café. Deus que eu não estou tomando café porque é o preço do café. Foi assaltado sem ar. Você está entendendo? O que você tem que fazer? Você vai orar. Porque Jesus, ele disse que quem é o seu pastor? Ele, não é isso? Ele, eu posso te garantir uma coisa, ele não quebra, ele não afunda, ele não vai faltar com ele, porque ele é o dono do ouro e o dono da prata. Ele não vai falhar. O ser humano pode até falhar. Mas o governo pode até falhar, mas Jesus não. Então a sua confiança tem que estar nele. Então, ser fiel no pouco também é você, vocês estão entendendo? É também você saber esperar, e não é só financeiramente. Às vezes você tem um projeto, você tem um plano, você tem um sonho, você ainda não chegou lá, mas você vai chegar. Poxa, mas parece que nada anda. É um sinalzinho de bênção lá na frente, outro na vida, outro na morte. Mas Deus também, ele examina a sua conduta. Ele examina a sua conduta. Ele examinou o povo lá de Israel, quando tirou eles do Egito. Enquanto eles estavam andando no deserto, Deus estava só prestando atenção neles. Por que a maioria deles ficou prostrado no deserto? Murmuraram, não tiveram paciência. Moisés foi lá para cima orar a Deus para pegar as tábuas do mandamento. Eles não tiveram paciência de esperar Moisés. Obrigaram Arão a fazer um bezerro. Anda, faz um Deus para a gente aí. Entendeu? Moisés não vai voltar, mas não, está demorando muito. Mandaram fazer um bezerro. Quando Moisés desceu já, todo mundo adorando o bezerro. Não tiveram paciência de esperar. Entendeu? Outros começaram a murmurar, só tem essa porcaria aqui todo dia. Outros não obedeceram, porque quando Deus falou para ele, né? Gente, o maná vai cair todo dia fresquinho, vocês vão colher para aquele mesmo dia. Não colham para amanhã. Porque não foi o que Jesus falou? Não andeis ansiosos
pelo dia de amanhã, não é isso? Que você vai comer, que você vai beber. Basta cada dia o seu próprio mal. Então, um dia Deus mandava o maná para aquele dia. E não colhe maná para amanhã, não. Amanhã é outro dia. Aí tem um esfomeado lá, que eu não sei quem foi. Só Jesus sabe quem foi. Sei lá, não sei. Eu acho que ele não deve ter enchido a vasilha. Pegou um vasilhão assim, foi tacando maná dentro. Comeu, guardou para outro dia. Vai ver que até escondeu em algum lugar lá. No outro dia, quando ele abriu aquilo, era tudo verme, virou tudo bicho. Mas Deus falou o quê? Que não era para ele colher, não foi? Ele desobedeceu. Uns eram desobedientes, outros eram murmuradores. Era melhor a gente ter morrido logo naquele deserto, ficar se secando aqui, ó. Esse homem aí, ó, Moisés, trouxe a gente para morrer aqui nesse deserto. Acabaram morrendo mesmo. Essa turma que... Pior coisa que tem é a profecia, né? Essa turma que fez isso morrendo mesmo. Outros se prostituíram. Deixaram o demônio da prostituição entrar. Aí morreram lá. Então, pessoal, eles não foram fiéis aonde? No pouco, porque Deus estava analisando eles para ver quem seria fiel, quem não seria, quem ia ser, né, humilde para entrar na terra prometida. Assim Deus faz comigo, Deus faz com você, Deus testa a gente, Deus prova a gente. Você está acostumado a comer sua misturinha lá, Deus fala assim, ó, segura a mistura em 2 dias. Vamos ver o que eles vão fazer. Aí está você lá, Deus que me perdoe, farofa. Entendeu? Não, Deus não diz que você comer essa comida, não. Deus olha assim e não passou do pé. Ou então, cadê Deus? Tem gente que vai falar assim, cadê Deus na minha vida? Eu estou indo para a igreja, estou devolvendo o dízimo, eu vou comer isso. Cadê a fartura que Jesus falou que ia ter? Jesus ficou olhando lá de cima e disse, tu não está sendo fiel no pouco. No pouco a pessoa está murmurando, no pouco a pessoa está reclamando da vida. Não está sabendo ser fiel no pouco. E quando Deus te coloca no mundo, o que você tem que fazer? Pede sabedoria a Deus para administrar o que Ele está te dando. Vê o que tem necessidade, o que não tem necessidade. Olha direitinho. Hoje eu tive que comprar um negócio, fazer um pedido. Aí eu pedi a Yasmin, pesquisa lá para mim. Ela pesquisou, e mãe, aqui está tanto para mim. Pesquisou direitinho para ver se mas não acha da mesma coisa um pouco mais barato, mais em conta? Não, então vamos ver lá. Aí eu pesquisei lá, achando mais barato, tá vendo? Se eu vou de primeira, tem gente que é assim. Tem gente que olhou o preço lá de me dá isso aí. Irmão, tu chega ali na frente. Se pelo menos a qualidade fosse diferente, tudo bem, mas aí você chega ali na frente, a qualidade é a mesma, é até melhor. Mais barato. Aí você... Entendeu? Aconteceu isso comigo. Eu comprei umas capas de celular, foi até essa capa aqui, ó, transparente. Eu paguei nessa capa aqui, lá onde eu comprei, eu não sei se foi 7 e pouco, 8 e pouco, tu lembra? Um negócio assim, ali no, quase no centro ali, né? Aonde tem tem até uma loja ali, naquele calçadão, é ali naquele calçadão do centro de Belfor Roxo.
tem uma loja enorme de coisa de celular, já viu? De acessório. É enorme aquela loja, mas tem muita coisa ali. Ali as coisas de celular tudo mais barato. Película, capa. E eu paguei, acho que foi R$8 nessa capa, transparente. Depois eu tive necessidade de comprar uma capa, que não, na verdade não foi nem para mim, foi para o celular de outra pessoa. Eu fui comprar a mesma capa numa loja ali me deu pouco, R$20. Dava para comprar 2 dessa aqui, ainda sobrava. E a qualidade da capa mesmo. Você entendeu? Você tem que pedir sabedoria a Deus. Me dá um milkshake de 500 ml, né? De 500 reais. Calma. Ele está falando de economizar. Calma aí, pessoal, não toma susto não. Me dá um milkshake de 500, você só toma 200 ml, 100 fica no copo. Pois isso não é mesquiaria, não, irmão, mas se você fizer todo dia, quando você está deixando o copo para trás? Hã? Um tanto do dinheiro que deixou naquele copo. Então você vai comer, vê o que você aguenta comer. Está entendendo? Sim ou não, pessoal? Ah, não vou aguentar comer isso tudo, comer devagar. Se eu quiser mais, eu como mais. Sério, pessoal. Porque tu sabe por que os ricos, eles são ricos? Hã? É isso aí, irmão. Eles só, desculpa falar, eles são assim. Eles não gostam de desperdício nada. Nada. Porque eu já trabalhei para pessoa que tem dinheiro. Deus, já um pouquinho de arroz em cima do prato. É uma guerra. Eu trabalhei num restaurante de uma mulher que tinha dinheiro. A mulher aproveitava tudo. Até as cascas do tomate. Eu falava, cortava aquela rodelinha assim, ó, da frente de trás do tomate, para poder fazer a salada. Aquela capinha da frente de trás. Ué, eu jogava aquela capinha fora. Não, lá não pode não. Lá tu tinha que botar tudo numa vasilha, aquelas rodelinhas de tomate da frente e de trás. Tirava o cabinho, cortava e botava a rodelinha. E ficava os baldes assim de rodelinha de tomate. Posso saber o que ela fazia com essa rodelinha? Ela depois ia lá, cortava, tirava aquele miolinho, só um lado tem aquele miolinho do cabinho, né? Tirava o miolinho do cabinho, picava tudinho, ela botava num negócio assim, tipo uma trituradora, ela fazia molho de tomate. Eu trabalhei com um coro ali na praia, a gente já tinha mercado da Cobal ali, aí eu e o colega ali de obra, ela pegou uma coisa de levar água, que a gente estava bebendo muita água. Aí eu levava uma garrafa assim, mas não, acho que não levava. Que isso? Aí é exagero. Essa garrafa de Dona Ângela, o nome dela, uma garrafa, essa garrafa de 5 litros de Guaracamp, aí eu pegava um gelado de casa e levava. Aí eu ainda ia no meu carro, eu e o colega, eu ia no carro. Aí quando chegava na hora de voltar a matéria para comprar caixa de piso, cimento, aí tinha que comprar na chatura, liberando tudo. Aí tinha que ir pro meu carro. Ih, Aí botava a caixa de mesmo. piso atrás no banco ali e combustível não botava. Ih, deram do seu combustível. Aí a gente tá precisando com ele, não, porque vai passar o praia dentro aí. Meu irmão, mas no caso dessa mulher que eu trabalhei, E ela tinha uma vila, ela tem ainda vila, tinha uma vila de casa. o caso dessa mulher que eu trabalhei, ela tinha dinheiro porque ela economizava. Essa aí que trabalhou, não, essa aí tinha dinheiro porque ela tinha dinheiro porque ela ganhava em cima dos outros. Porque o combustível que ela estava. O combustível, o dinheiro, tudo que ela estava economizando, os outros que davam para ela. É complicado. Essa aí estava enriquecendo em cima dos outros, é diferente. Aí. Caraca, misericórdia. Essa aí é aquele tipo que o pastor falou, Natasha. Se a pessoa mergulhar com o sorrisal assim, ó, ela vai lá no fundo, vai voltar, o sorrisal tá sequinho. Não, que é tão fechado que a pessoa mergulhar com o sorrisal volta sequinho.
Essa aí é assim. Então, essa mulher, tudo dela era assim. Tu sabe como é que era o azeite de lá? Tá pensando que ela comprava azeite? Não. A gente cortava as azeitonas, hoje a azeitona já vem sem caroço. A gente cortava as azeitonas todinho, os caroços da azeitona, ela mandava botar tudo no pote. E eu fiquei curiosa, eu falei, senhora, desculpa perguntar, mas por que a senhora guarda o caroço da azeitona? O caroço da azeitona a gente faz o quê? Joga fora, não. Ela botava lá, aí ali enchia de óleo. Tampava para abafar aquilo ali. Aquilo ali ficava ali um mês curtindo ali. E ficava um azeite bom, tá? Um azeite, ela fazia um azeite, não. Mas não era com azeitona, não, era com os caroços da azeitona. Não podia desperdiçar nada. Nada. E outra coisa, ela era tão econômica que ela nem almoçava. Ela não almoçava. Sério, ela não almoçava, ela só comia à noite. Aí uma vez ela chegou perto de mim. Eu almoçava bem, eu trabalhava péssimo, mas quando era assim umas 2h30, 3 horas, já estava perto de... acabou o movimento, ai não, cada bifão assim, eu jogava no prato, eu trabalhava pra caramba. Essa que a gente trabalhava na época, a gente pegou o piso na varanda dela assim, ela pegou uma bola de gude, ela aqui, ó, vou ver agora, ela botou uma bola de gude assim na ponta pra gente, quando é que estava caindo que ela tinha pedido. Misericórdia. É. Aí sabe o que ela falou pra mim? Uma vez? Vem cá, por que você almoça? Eu falei, normal, eu almoço. Por que você não para de almoçar e só janta? Porque ela só jantava. Eu falei, filha, eu não aguento não, trabalhar o dia todo com fome. Ela não fazia nada. Ela ficava só lá na beira do fogão, em vez de quando que ela fazia um arroz. Eu tinha que lavar aquilo tudo, aqueles fogões industrial, acabou quando o fogão era quase dessa largura, os panelão maior do que eu, ralava o dia todo, eu saía de lá, meus pés pegando fogo, porque eu trabalhando o dia todo, tinha que lavar aquilo tudo. Nem que eu voltava a trabalhar o dia todo com fome. Falei, não, mãe, eu como. Você quer economizar, pobre venceu. Entendeu? Então, o que acontece? Mas, enfim, tem pessoas que exageram, igual essa pessoa que o irmão Anderson falou. Mas eles são assim porque eles não gostam do desperdício. Não gostam, sai do quarto, apaga uma luz. Você está entendendo? Mas tem pessoa que não faz isso. Aí um restinho aqui, outro restinho ali, outro restinho lá no final do mês você vai juntar. Olha o quanto que você jogou fora. Se você é isso, vale X, ela chora para você ficar com uma metade do X, aquela já economizou. Entendeu? Você está pensando, não é assim. Te falar, não, uma pessoa humilde, vamos não chamar de pobre, porque pobre, Jesus é o pai de tudo. Vamos falar assim, uma pessoa humilde. A pessoa humilde é mais fácil. Você vai na casa de uma pessoa pobrezinha aí, então eu tomo café, tem bolo na mesa, tem pão, tem café, agora tu vai às vezes na casa, não é todos, mano, mas tu vai às vezes na casa, a pessoa tem cheio de dinheiro, mano. O pobre é que te dá rico. Sim, te ofereceu um pinguinho. O pobre quer oferecer tudo, tem que dar quando virar as páginas, caramba, comendo mesmo. Pode demais. Agora o rico não se oferecer, não saber que o bem de vida, porque eles são pobres, vai comer tudo. E outra coisa, que as pessoas humildes, elas têm, não sei se você já reparou isso, eles são mais, como se diz, eles são mais prestativos um com o outro. Você vai em comunidade aí, tem comunidade aí, ô vizinho, que o homem acabou, um quer ajudar o outro, você está entendendo? Aí, comprou pão, é assim, entendeu? Não é que todo rico é assim, não, mas tem gente que tem dinheiro que é primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Já as pessoas mais humildezinhas, já é mais prestativo. Fez almoço? Não, fulano, que houve? Casa acabou? Não, fiz almoço, rapaz, vou mandar um pouco aqui, é mais prestativo. Divide o bolo, divide o pão. Então, o que acontece? A gente tem que saber não ser mesquinho, entendeu? Mas saber economizar. Você vai comprar
saco de salgadinho, tu vai comer só a metade. Aí depois eu como o resto. Aí tu bota ali de qualquer maneira, daqui a pouco tu tá murcho e vai pra onde? Pro lixo. Aí vamos supor, o saco de salgadinho custou R$4. Você comeu a metade, R$2 foi embora. Biscoito também, isso costuma acontecer muito com biscoito. Não tem a lata do biscoito, come e deixa lá. Depois, vai estar bucho. Vai metade do biscoito embora. Faz uma garrafa de café, vai tomando melhor devagarzinho. Agora, se tu quiser ela fora e tu tomar ela toda uma vez, tu vai ter o dia todo. Não, é verdade. O café não, mas é bem colocado. O café também é isso aí. Você faz uma garrafa enorme de café. Aí quer tomar tudo de uma vez? Não, e tem aquele que não toma tudo de uma vez, daqui a pouco o café está frio. Não, joga fora. Joga quase uma garrafa de café fora para fazer outro que está frio. Então, se tu for fiel no pouco, no muito, eu te colocarei. Vamos lá para o números, rapidinho para a gente ir embora, pessoal. Números. Números. Lá em casa, ainda bem que quem faz um cafezinho para mim sempre é a Natasha. Que aí ela não faz aquela grande quantidade, mas às vezes acaba. A mãe já acabou o café, ela foi tomando devagarinho, igual você falou aí. Durante o dia. Cada uma toma um copo. Ela não toma. Ela faz para mim. Ela não toma café. Nesse grupo de Natasha toma café com leite. Mas café assim, só. Pô, se fosse assim, irmão. Se fosse assim, tanto que eu tomo café. Engraçado, eu não tomava café assim. Você acredita nisso? Não. Eu tomava bolinha de café quando eu fumava. Café eu só tomo de manhã e à noite eu chego de serviço. Eu tomava café toda hora, bolinha de café quando eu fumava. Aí eu parei, Deus me libertou. Aí eu parei, eu só tomava café de manhã e de tarde. Meu esposo toda hora um bolinho de café. Mas depois que meu esposo faleceu, não sei o que houve, nunca peguei um costume, de vez em quando eu estou trabalhando, vou lá um bolinho de café. Agora, se eu sair para a rua de manhã não tomar café, vou trabalhar o dia todo, pode ficar andando de cabeça. A falta do café. Falta do café. Eu já é assim, quando eu saio para a rua, pode até vender café na rua, mas eu fico apreensiva para me chegar logo em casa para tomar café da Natasha. Eu gosto do cafezinho dela. Não é a mesma coisa tomar café na rua. Às vezes, eu estou com dinheirinho, passo onde vende café e ligo para ela, Tasha, estou indo para casa, tem como fazer um cafezinho aí para mim? Eu deixo de tomar na rua para ir tomar um cafezinho. Porque Deus é muito bom. Eu estava falando com a Natasha, Jesus é muito bom. Porque quem fazia de vez em quando um cafezinho para mim, eu fazia para ele também, mas quem fazia de vez em quando era meu esposo. Eu gostava do café dele. Aí, Jesus recolheu ele, aí a Natasha começou fazendo um cafezinho, comecei a gostar do cafezinho dela agora. Eu já falei com ela, Natasha, quando você casar, Jean vai ter que ter um pouquinho de paciência, porque a minha garrafinha de café é certo. Mandar um zap para ela, Natasha, aquele cafezinho aí da mamãe. Tomara que o genro também seja assim, meio parecido com o meu esposo e gosta de café também, que ela já faz, já divide a garrafa já. Eu não tomo café, tem que ficar fazendo café. Ué, não, já vai fazer para casa dela já faz para a mamãe também, Bom, pelo menos isso ela não vai ter problema, fazer café para o marido, que ela está acostumada a fazer para mim. Entendeu? Cafézinho da mamãe. Então, deixa eu ver aqui.
aquele que eu pedi você para comprar, lembra? Hã? Eu não coloco muita coisa assim na minha cabeça não, sabe? Porque eu sei que Jesus já deu saúde a gente. Mas aquele café que eu pedi vocês para comprar lá aquele dia, então não me deixa aquele café não, tá? Gente, várias vezes eu tentei tomar ele, não bateu bem. Aí eu parei, falei, vou tomar esse café não. É Números 11, pessoal. Acharam aí? Números 11. Versículo 1. O povo de Israel, eles faziam isso aqui, ó. Acharam? Que não agradava a Deus. O título está escrito o quê, pessoal? Hã? O que está escrito aí no título? As murmurações dos israelitas, porque a tua Bíblia está com título diferente. A murmuração dos israelitas. E aconteceu que, queixando-se o povo, reclamando, né? Era o que, pessoal? Era mal aos ouvidos do Senhor. Toda vez que nós murmuramos, que nós reclamamos, isso é mal aos ouvidos de Deus. E porque o Senhor ouviu, que às vezes a gente pensa que Deus não está ouvindo. Gente, Deus, ele mora dentro de nós. Vós sois o templo de Deus, onde Deus habita. O que é habitar? Ele mora dentro de você. Se você está reclamando, Deus está escutando que você está reclamando da vida. E ouviu o Senhor, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu o que estava na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendeu entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar. Quem nos dará carne para comer? Começaram a procurar. Não tem a pessoa que fala, poxa, não como a carne, só como ovo. Entendeu? Não. Nossa manteiga vale. Então, uma manteiga vale. Você está entendendo? Tem gente que não reclama só de comida, não, é de tudo. Esse bairro é uma porcaria. Esse bairro não presta. Porque esses vizinhos, Deus me perdoa, tudo quanto é lugar que a pessoa mora, os vizinhos não prestam. Irmão, se eu morei em 10 bairros, nenhum deles prestou. E todos os bairros que eu morei, nenhum dos meus vizinhos prestou. Será que o problema está nos bairros, nos vizinhos? Ou está em mim? Porque lugar nenhum presta, vizinho nenhum presta. Tem gente que só reclama da vida. Deus que me perdoa, essa casa não presta. Eu já morei mais de 20 casas, nenhuma delas prestou. Tem que ver isso, pessoal. Vai no guarda-roupa, não tem uma roupa que presta. A pessoa reclama de tudo. Tem gente que reclama até do seu relacionamento. Tu lembra de Adão? Também a mulher que tu me deste. Se eu for me dar, olha essa mulher aí, ó. De vez abençoar a mulher, orar e abençoar o seu marido, a pessoa está reclamando. Filhos,
Tem gente que o filho de todo mundo presta, só o dele que não. Já viu isso? Ai, que gracinha, meu Deus, que criança inteligente. Ai, eu amei, seu filho é tão inteligente, tão bonito. O dele, até burro dele. Entendeu? Deus que me perdoe, não adianta nada pagar a escola. Cada vez que paga, você vai na escola, fica mais burro, quer ele poder. Hã? Só o dele que não prega, você sai tudo de tudo, em vez de abençoar o filho, a filha. Da mãe, poxa, minha mãe é chata, meu pai é chato, só vive pegando no meu pé. Pergunta uma pessoa que não tem mais a sua mãe, que não tem mais o seu pai, se gostaria de estar no seu lugar com a sua mãe chata, ou com o seu pai chato. Pergunta lá a esposa do pastor Moura, ela é boazinha, a Giane, que não tem nem mais a mãe nem o pai, se ela não gostaria de trocar. Hã? Tem gente que é revoltada. Ah, eu sou revoltada porque meu pai morreu, não sei porque que Deus deixou isso, ou minha mãe morreu, não sei porque Deus deixou. Mas graças a Deus que ainda ficou. Ainda tem a mãe, ainda tem o pai. Você está entendendo? Ah, não tem mãe e pai, mas tem alguém da família. Não tem ninguém da família, mas Deus às vezes levanta um amigo, uma amiga, um irmão da igreja, uma irmã da igreja que gosta da pessoa, de verdade. A Bíblia não diz que há amigos mais chegados que irmãos? Hã? Então, irmão, Deus levanta uma pessoa que te ama, que ora por você. Você está reclamando de quê? Ah, mas eu não tenho uma família. Mas tem uma família em Cristo, pessoas que oram por você, pessoas que querem o teu bem. Tinha que agradecer a Deus, podia não ter ninguém mesmo, né? Tem pessoas que não tem ninguém mesmo. Aqui, graças a Deus, não é a melhor igreja do mundo, mas graças a Deus a gente procura ser amigo um do outro. E essa pessoa não tem família, ainda vai para um lugar onde ser maltratado, você está entendendo? Tem pessoa que não tem família, ainda vai para uma igreja lá, não é bem-vinda ali. Ninguém fala, não estou de panelinha, vira a cara da pessoa, fala mal da pessoa e piorou. Aí que a pessoa sai dali, meu Deus, para onde eu vou mais? Onde eu vou ser bem recebido nessa terra? Então, ele disse assim, ó, pelo que chamou aquele cataberá, e ele disse assim, ó, e tornaram a chorar e disseram, quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Quando a gente estava lá no mundão, lembra que a gente fazia aquele churrasco? Era picanha, outra filé. Agora a gente está na igreja, dá o dízimo, nem frango a gente não consegue assar, uma asa de urubu queimado. Poxa, pastor, mas Deus é pecado a gente comer nosso churrasco? Não, irmão. Deus quer que você viva bem, que você coma bem, mas às vezes Deus deixa você, permite alguma coisinha para ver o que você vai fazer. Você vai fazer isso aqui, ó. Eles iam ficar aqui, passando isso aqui? Não. Deus estava levando eles para uma terra que mamava leite e mel. Que cada caixa de uva tinha que ser 2, 3 homens para carregar. Estava levando eles para um lugar de fartura. Um lugar que nem se comparava lá no Egito, da onde eles veio. Que eles não comiam nada lá de graça. Que lá eles eram o quê? Escravo. Como é que eles comiam de graça? Vocês tinham que fabricar tijolo de noite para o faraó. Entendeu? Aqui sim eles estavam comendo de graça, porque a gente não estava fazendo nada para Deus, só estava aprontando. Aqui eles só estavam procurando, adorando bezerro, aqui eles estavam comendo de graça. Coisa séria. Aí o que aconteceu? Ele disse, ó,
pessoal, a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão esse maná diante dos nossos olhos. Só maná, todo dia maná, todo dia maná. Hã? Amém? Todo dia frango, todo dia. O pior é a pessoa que não tem nada para comer. De fome ele não estava morrendo. Todo dia eles tinham o alimento dele. Aí ele disse, ó. Não. E era o maná como semente de coentro, a sua cor como a cor de vermelho. Espalhava-se e o povo colhia. E em moinho moía, ou num grau, o pisava. E as panelas, em panelas, o cozia. E dele fazia bolos. E o seu sabor, tem algum carregador aí? Não. E o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre eles. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada um à porta da sua terra. E a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Moisés achou que Deus estava errado. Até Moisés já estava se convencendo, tadinho do povo, todo mundo chorando, querendo carro, entendeu? E aí o que aconteceu? E disse Moisés ao Senhor, por que fizeste mal ao teu servo? Por que não achei graça aos teus olhos e pusesse sobre mim a carga de todo esse povo que sobrava para Moisés? Moisés ficava ali naquele meio. Moisés, e aí? Quando que vai ter carne pra gente, Moisés? A gente vai ficar aqui. Você tirou a gente lá do Egito aí para ficar aqui comendo isso aqui todo dia? Moisés, a gente já não aguenta mais ver maná, Moisés. Não vem com esse negócio de maná, não. Tudo era o povo do Moisés. Aí ele disse, por que não achei graça aos teus olhos? Por que pudesse sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Gerei para que dissesse que levasse ao colo, como área leva ao que cria, a terra que juraste a teus pais, de onde teria eu carne para dar a todo este povo? Porque contra mim choram, dizendo, dá-nos carne. Tadinho de Moisés. Aí vem sobra para o pastor também, irmão. O pastor está pregando, irmão, não murmura. Irmão, perdoa. Cuidado com esse negócio aí, de pornografia. O pastor está avisando para você ser feliz. Aí a pessoa faz tudo errado, dá tudo errado, a pessoa não é abençoada, depois sobra para quem? O pastor fica falando que vai melhorar quando? Quando você obedecer, irmão. O pastor está te ensinando. Vai melhorar quando? Lá no Deuteronômio não está escrito isso? Quando ouvires a voz, Senhor teu Deus. Moisés tinha culpa que eles eram assim, reclamando, que eles ficavam idolatrando lá. Moisés não tinha culpa. Eles que não obedeciam, mas eles ficavam chorando onde? No ouvido de Moisés. Moisés, a gente quer carne, Moisés. Aí o que aconteceu? Dá-nos carne para comer. Eu sozinho não posso levar este povo, todo este povo, porque é muito pesado para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, eu te peço. Se tem achado graça aos teus olhos, não me deixe ver o meu mal. Mas porque Moisés estava assim? Moisés já estava estressado, gente. Porque aquele povo que faz bezerro, e reclama, e murmura, e responde Moisés. Moisés não estava lá, eu prefiro que o Senhor me lembra logo, deixa esse povo aí, tudo pedindo carne. Ou eu vou tirar carne da onde? Sabe quantas pessoas saíram de lá? Mais de 600 mil, não foi? Pessoas. Depois eu vou confirmar isso na Bíblia, mas se não me falha a memória, foi mais de 600 mil pessoas, fora mulheres e crianças que saíram de lá. Olha o povo que era.
Era um povo grande. Imagina um povo desse tudo contra Moisés, tadinho. Coitado do povo de Moisés. Aí aqui, a gente vai pular aqui, porque aí Moisés, Deus arrumou o pessoal aí para ajudar Moisés a dirigir o povo e tal. Aí, não, vamos pular não, porque senão a gente não vai entender. Vamos lá. E disse o Senhor a Moisés: ajunta 70 homens dos anciões de Israel, de quem sabeis os anciões do povo, os seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação. Ali se porão contigo. Então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei o espírito que está sobre ti e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho não leve. E dirai ao povo: santificai, porque para amanhã, e comereis carne. Vocês não querem carne? E comerei carne, porquanto choraste ao ouvido do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois bem íamos no Egito. Olha só. Tu prestou atenção nisso aqui, pessoal? Vocês prestaram atenção nisso aqui? Deus prestou atenção no que eles falaram, que eles estavam melhor lá no Egito. Viu como Deus ouviu? Deus falou, eles falaram que estava melhor lá no Egito. Se mexeu com Deus, não mexe? Quando você fala que estava melhor lá no mundo do que com Deus, pelo amor de Deus, você não morreu lá no mundo por pouco, Deus te guardou. Era escravo do diabo, como é que eu vou falar que eu estava melhor no mundo do que com Deus? Isso mexeu com Deus, isso que ele falou. Vamos repetir isso aqui. E aos ouvidos do Senhor dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois bem nos ia no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comerei. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas comereis o mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfateis dela, porquanto rejeitaste o Senhor que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Olha, está vendo como eles ofenderam Deus? Olha o que dá a murmuração, você sair falando. Porcaria, está lá no mundo, está bem melhor lá, o irmão não faz isso não. Poxa, pastor, mas até que Deus foi bonzinho, que Deus deu carne aí nesse tempo. Vamos ver o que aconteceu. Vamos pular aí. Aonde? Tá? Não, 21. E disse Moisés: 600.000 homens de pé. Aí eu falei? Acertei, viu? Era isso aí, 600.000 homens. 600.000 homens de pé, este povo no meio do qual eu estou. E tu te diz: dá-lhes carne, comerão o mês inteiro, degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas e demais. Você aonde vão achar tanta carne para tanta gente? Hoje juntar-se-vos-ão para eles todos os peixes que lhe bastam. Moisés estava querendo saber de onde Deus ia tirar tanta carne. Gente, Deus é Deus, né? Que tem. E aí o que aconteceu? Porém o Senhor lhe disse a Moisés: seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciões do povo, pôs a roda da tenda. Isso aqui eu queria pular. Isso aqui é outra coisa aqui que o povo profetizou lá. Vamos lá para o versículo 30. Vamos lá para o versículo 30 para ver o que aconteceu com o povo lá com a carne.
Depois Moisés se recolheu no arraial, ele e os anciões de Israel. Então soprou um vento do Senhor que trouxe codornizes do mar e espalhou pelo arraial. Quase a caminho de um dia deu uma banda, e quase a caminho deu um dia da outra banda, a roda do arraial. Irmão, muita carne, tá? Fartura de carne. E quase 2 côvados sobre a terra. Gente, mas veio muita carne. Hã? O pessoal deve ter ficado doido, voando carne para encontrar. Não era a carne que ele queria. Então o povo se levantou todo aquele dia, e toda aquela noite, e todo o dia seguinte, colheram as codornizes. O que menos tinha codornize, colheram 10 homens, estenderam para si ao redor do arraial. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo. E feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Atamar. Porquanto ali enterraram o povo que teve esse desejo. De Quibrote Atamar caminhou o povo a Azerote e parou a Azerote. Irmão, morreu com um deles. Pastor, mas por quê? Irmão, eles faziam que era mal aos olhos de Deus. Era o quê? O que eles foram aqui? Vamos começar, vamos voltar, recapitular no início. O que eles foram aqui? Ingratos. Ingratos. Que lá no Egito, que a gente comia bem, eles não eram gratos. Todo dia Deus mandava comida, todo dia Deus mandava água. Deus estava no meio deles, cuidando dele, abriu o mar vermelho, livrou eles dos inimigos deles. Eles foram ingratos a Deus, eles esqueceram o que Deus fez por eles. E foram mais o quê? Que a gente começou falando aqui? Murmuradores. Eles murmuravam e eram ingratos. Eles não foram fiéis no pouco, nas codornizes. Deus ia botar eles na terra boa. No muito, se for fiel no pouco, no muito te colocarei. Agora, aqueles que foram fiel a Deus, aqueles que foram colocados no muito, porque eles entraram na terra prometida. Agora, esses que não foram fiel no pouco, não souberam esperar, não foram gratos pelos maná e murmuraram, não alcançaram a bênção. E não é diferente hoje em dia, porque lá no livro de 1 Coríntios 10:10 está escrito o seguinte: e não murmureis, como alguns murmuraram e pereceram pelo descuido. Sim ou não? Tem gente que murmura essa porcaria desse cabelo. Quero ver se você ficasse careca e não nascesse cabelo nenhum. E outro dia, eu não vou citar o nome não, eu vi uma mulher bonita, famosa, mulher cheia de dinheiro. Mas ela tem um probleminha, o cabelo dela é lindo, tem aqui, se você olhar. Aí mostrou lá no vídeo lá que ela tinha um probleminha e mostrou que aquilo ali era uma... Como é que é o nome daquilo? Oi? Essas coisas assim, negócio de atriz. Aí mostrou a mulher quando tirou assim, aquilo ali. Tadinho, o cabelo da mulher, careca, mulher carequinha. Mulher cheia de dinheiro, muito dinheirado, mas ela tem um problema que não nasce cabelo, com todo o dinheiro que tem. Aí tem que ficar indo lá, prendendo aquilo. E você está lá com o seu cabelo natural, porcaria. Irmão, agradece pelo seu cabelo. Tem gente que a Maria tem um cabelo igual o teu, não é natural. É sério, gente. Tem gente que reclama de tudo. Para com isso. Para com isso. Para de murmurar, para de reclamar. Agradece a Deus, Pai, muito obrigada pela minha casinha, humilde, mas eu tenho. Às vezes na tua casa, as coisinhas da tua casa é tudo humildezinho, mas você tem paz.
É uma paz, uma alegria dentro de casa. Tem gente que tem tudo, mas parece que tem um cemitério dentro de casa. Uma tristeza, todo mundo triste. Ou é uma brigalhada todo dia. Tem pessoas que falam assim, Deus te perdoa, mas o inferno não está destruído e não voltar mais. Você vai lá, tem tudo. Computador, aquele negócio, notebook, telão de uma parede desse tamanho. Ou às vezes tem tudo e não tem ninguém, é sozinho. Você fica olhando para aquele telão ali, pensando na vida. Às vezes tem uma vida você pensando na vida, você está entendendo? Mas se não tem isso, mas você tem uma família legal, tem uma família abençoada. Se não tem, ainda vai ter, mas Deus está com você, irmão. Só que você está com Deus, isso já é tudo. Você entendeu? Não? Você tem saber que Deus te escolheu no meio de tanta gente para ser dele, para andar com ele. Que ele está com você. Esse pessoal aqui não queria nem saber que Deus estava lá. Viu o que ele falou? O que Deus falou? Vocês desprezaram o Senhor que está no meio de nós. Por quê? De vez eles cantar um louvor, Senhor, muito obrigado. Se fosse nessa época, a época do maná, né? Obrigado, Senhor. Não, eles estavam tudo revoltados. Maná. Entendeu? Deus vai dar oportunidade, você vai fazer seu churrasquinho, por enquanto fica lá seu ouvido, que você estiver lá e dá glória a Deus, que Deus vai te abençoar. Se você for fiel no pouco, no muito, te colocarei. Ser fiel no pouco, pessoal, vou repetir, não é só você dizimar, mesmo você tendo pouco, não. Ser fiel no pouco é você saber esperar, você saber ser grato pelo que Deus está te dando, você não murmurar, ser fiel no pouco. Sim ou não? Adorar o Senhor, o pouco que você tem. Se eu tivesse muito, eu adorava, se eu não estava um pouco, eu adorava muito. O Paulo e Silas adorava Deus na prisão, no cárcere interior, caiu um montão de tortor em cima da cabeça deles. Presa ainda no tronco, eles adoravam o Senhor. Você ia ter pique para adorar o Senhor assim? Preso numa grade, atrás de uma grade, uma cela, ainda preso no tronco, ainda com um montão de fezes e urina caindo na tua cabeça. Você ia açoitado ainda, todo arrebentado e varado. Vocês iam ter vontade de adorar Deus? Mas a Bíblia diz que eles adoravam, por volta de meia-noite, eles adoravam o Senhor, cantavam louvor e oravam. Até que de repente os alicerces da prisão começaram a balançar, o chão começou a tremer, a oração de Deus. As cadeias de todo mundo começou a abrir sozinho. O poder de Deus. Deus estava lá com eles. De repente, não vou nem adorar. Se Deus estivesse com a gente, a gente não estava aqui que se tocou caindo na nossa cabeça. Se Deus existisse, a gente não estava nessa. Tem gente que fica revoltada. Entendeu? Então, cadê Deus agora? Que não salvou a gente tem que se tocou caindo. Tem gente que ficaria assim, gente. Glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus? Vamos botar em prática, pessoal. Vamos pegar água. Pega o sabonete, pega o sal. Eu lembrei desse louvor agora. É bonito, né? Obrigado, Senhor.
ouvir a palavra, ela corre para o meu lado. Eu quero louvar, eu corro para o lado dela, que ela é que a levita, ela que sabe a letra. É não? Vamos ver. Apesar de que eu muito pensar, eu fico lá na caminha, aquele louvor, minha, ela como? É aquele, minha. Mãe, aquele como? Vamos Aí ver. ela começa a cantar com isso, com o ritmo de outro louvor, a nossa mente muda e a gente fica tentando. Isso é quando eu não canto 2 louvores em um só. Eu começo com uma letra, irmão, eu começo com a letra de um, pulo pro outro, aí cozinho. Aí a minha pastor, mãe, o que a senhora fez aí? Aí depois quando ela vai ver, eu misturei 2 louvores, confundi tudo e misturei. Como é que eu faço isso? Eu não sei. É 2 em 1, gente, isso é só para talento, Você nem para só cantar um louvor, vai ser introduzir ali 2 em 1, não é para qualquer um não. Isso aí é só para a pastora Fabiana mesmo. Vamos louvar, louvar não, vamos orar em nome de Jesus. Ai, Jesus. Vamos fechar os olhos. Pai, em nome de Jesus, nós viemos a Ti, Pai, para Te glorificar e reconhecer que Tu és o nosso Deus. Agradecer ao Senhor por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou. E até queremos, Pai, pedir o Seu perdão. Se alguma coisa nós reclamamos da vida, nós murmuramos, nós ficamos assim, meio que insatisfeitos, sem paciência para esperar. E até mesmo, Pai, se deixamos de ser grata ao Senhor. Porque o Senhor disse, tudo dai graça. E o Senhor tem cuidado de nós. Perdoa se em algum momento nós fomos ingratos ao Senhor. Desprezamos a Sua presença. Pai, nós queremos ser pessoas que agradam o Seu coração. E oro por essas pessoas, pedindo ao Senhor que o Senhor venha cuidar da necessidade delas. Seja no casamento, seja na prosperidade, seja na família, seja, Pai, na saúde. Que em tudo eles venham ser abençoados. Eu estou paralisando a ação do mal e exigindo a saída do mal. Sai agora do casamento, da prosperidade, da saúde, do espírito, de todas as áreas da vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Pai, eu estou consagrando o sal, a água, o sabonete, aonde eu peço o Senhor o poder, uma unção que liberta de todo mal, em nome de Jesus. E peço também que o Senhor receba aí os dízimos, ofertas, que são entregues no seu altar. O Senhor disse que me honrarei. Cubra com o teu manto sagrado e leve em paz em nome de Jesus. E vocês digam assim seja e graças a Deus. Amém? Gente, desejo uma boa noite aos seus irmãozinhos e vamos na paz do Senhor em nome de Jesus. Tá? Quem quiser falar comigo, eu estou por aqui mesmo, em nome de Jesus. A paz, meu irmão. A paz. Deus abençoe aí o pessoal. Amém, irmão. Deus abençoe, tá? A paz do Senhor da senhora.